Hoje a nossa aula é sobre o cálculo de pontos críticos de funções de duas variáveis. Um ponto é considerado ponto crítico de uma função se as suas derivadas parciais forem iguais a zero, ou então se f não for diferenciável neste ponto. Okay? Então, como exemplo, nós temos essa primeira função, f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, por definição, nós devemos considerar que as derivadas parciais são iguais a zero. Então, a derivada parcial da f em relação a x, eu derivo o x e considero o y uma constante. Então, derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de y ao quadrado é zero. Portanto, essa derivada é igual a 2x. E a derivada parcial da f em relação a y é quando eu derivo o y e considero o x uma constante. Derivada de constante é zero, mais derivada de y ao quadrado, 2y. Então, após calcularmos as derivadas parciais, nós devemos igualar a zero. 2x igual a zero, 2y também igual a zero. Daqui nós tiramos que x é igual a zero, e daqui nós tiramos que y é igual a zero. Portanto, o ponto 0, 0 é ponto crítico da função. É ponto crítico, ok? Vamos ao segundo exemplo. Considere agora a f de xy igual a 3xy ao quadrado mais x ao cubo menos 3x. Por definição, devemos considerar que as derivadas parciais são iguais a zero. Então, derivada parcial da f em relação a x, vamos derivar x e manter o y constante. Constante multiplicando função, copia. A função é o x então eu devo derivar. Copio 3, derivada de x é 1, copio o y ao quadrado. Mais derivada de x ao cubo, 3x quadrado, menos derivada de 3x é o 3. Portanto, organizando, 3y ao quadrado mais 3x ao quadrado menos 3. Essa é a derivada parcial em relação a x. Agora, nós temos a derivada parcial da f em relação a y. Devemos derivar y e considerar x uma constante. Então, constante multiplicando a função, devo copiar. Deriva o y ao quadrado, que é 2y, mais derivada de constante, 0 menos derivada de constante é 0. Organizando nossa resposta, nós temos 3 vezes 2, 6, xy como derivada parcial da f em relação a y. Agora, nós devemos igualar essas derivadas a zero e procurar os valores de xy, onde zeram essas funções. Então, a primeira derivada é igual a zero, a segunda também igual a zero. Isso é um sisteminha de equações, existem várias maneiras de calcular esse sistema, você pode resolver com a forma que você melhor se adapta, ok? Eu vou começar a resolver pela segunda equação, onde nós temos uma multiplicação igualada a zero. Você sabe que se ocorre essa multiplicação, para que ela seja igual a zero, ou o x deve ser zero, ou o y deve ser zero. Então, daqui eu já tiro dois valores, um valor para x e um valor para y. Sabendo desses valores, agora eu substituo na primeira equação e encontro os seus pares. Okay? Então, vamos lá. Primeiro caso, para o caso de x igual a zero. Então, nós temos que a equação é 3y ao quadrado mais 3x ao quadrado menos 3 igual a zero. Considerando x igual a zero, devo substituir esse valor na equação. Então, nós temos 3y ao quadrado mais 0 menos 3, e tudo isso igual a zero. Portanto, nós ficaremos com 3y ao quadrado igual a 3, y igual a raiz de 1. Vocês sabem que a raiz a quadrada ela admite duas respostas, uma positiva e uma negativa. Então, aqui nós teremos mais ou menos 1. Mais ou menos 1. O y.
Então, se x é zero, o y pode ser um positivo e um negativo. Daqui nós tiramos dois pontos críticos. Sendo x zero, o y pode ser um positivo, e sendo x zero, o y pode ser um negativo. Segundo caso, para y igual a zero agora. Devemos considerar o y zero, ok? Então, nossa função é 3y ao quadrado mais 3x ao quadrado menos 3 igual a zero. Substituo y igual a zero na função, nós ficamos com 3x quadrado menos 3 igual a zero. Portanto, x é igual a raiz de 1, x é igual a mais ou menos 1. Então, quando o y é zero, o x pode ser um negativo e um positivo e um negativo. Então, um positivo e zero, um negativo e zero. Então, nós concluímos que os pontos críticos da função são 0, 1, 0, menos 1, 1 e 0, e menos 1 e 0. Ok? Deixe seu joinha e se inscreva no nosso canal.